Olá pessoal, chegamos aqui na última parte dessa reflexão sobre a questão do suicídio e eu quero iniciar sobre as justificativas que às vezes o pessoal usa para dizer não, mas o suicida, quando ele comete o ato num desespero, por uma tristeza muito profunda, muito intensa, e Deus acaba nem levando em conta esse momento trágico da vida do suicida e acaba salvando. Só que se eu partir para esse caminho de tentar justificar o suicídio e dizer não, ele se suicidou, mas ele está salvo, então eu quebro um princípio bíblico basilar para a fé cristã. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, para a gente entender qual é esse princípio basilar da fé cristã. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se eu justificar que uma pessoa crente em Cristo, ou até uma pessoa que não seja crente, ela se suicidou por conta da sua angústia, da sua tristeza profunda, do acúmulo de situações duras na vida, e ela chega num momento de intenso dessa angústia profunda e tira a própria vida e diz, não, mas ela foi salva. Então eu estou dizendo que não tem só um mediador. A Bíblia diz que é um só mediador. Se eu coloco, dizendo, não, mas ela foi salva porque ela sofreu tanto, era tanta angústia, tanta tristeza que Deus relevou e acabou salvando. Então eu digo que nós temos mais um mediador, que é o sofrimento e a dor, acaba sendo o mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia é bem clara, só existe um mediador, que é Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Não tem nenhum outro meio pelo qual o homem seja salvo, a não ser por Cristo Jesus. Não é dor, não é sofrimento, não é nada. É só Cristo. Vamos ler mais. Hebreus capítulo 9 e versículo 15. Hebreus capítulo 9 e versículo 15. Olha o que diz o autor. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então o autor aos Hebreus também diz que só existe um mediador, não dois, não três, não 10, um mediador. Então a dor e o sofrimento não pode salvar ninguém. Não, mas Deus não levou nem em consideração, ele acabou sendo salvo. Então eu estou dizendo que Deus tem mais de um mediador, e a Bíblia diz que é só um. Ainda em Hebreus capítulo 12, verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, aqui é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro. Não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo, homem. Se eu disser que um suicida, naquele ato que ele teve, e Deus não levar em consideração o ato de desespero dele e o salvar mesmo assim, eu estou colocando mais um mediador nessa história. E só existe um mediador. No vídeo passado eu mostrei, ninguém se suicida da noite para o dia. Os pensamentos suicidas, eles vêm de processos de dores acumulando, ou de um processo que traz angústia profunda, mas um processo que ele vai acumulando num crescente até chegar no ápice que a pessoa tirar a própria vida. Mas entre esse processo, e aqui eu vou encerrar essa série e esse vídeo,
que eu estou dizendo que o suicida, ninguém se suicida da noite para o dia. É um processo de acúmulo de dor, de tristeza, de decepções e de tantas coisas que traz dor à alma humana. Então, entre o processo e o final do processo, existe solução para aquele pensamento suicida não ser executado de fato. E eu digo isso não é porque eu aprendi em livros. É claro que muita coisa que eu estou falando aqui eu tive que pesquisar, porque eu não sou mestre no assunto, não sou expert no assunto, eu tive que pesquisar para poder falar para vocês. Só que é muito bom nós falarmos de coisas que nós vivemos. Eu estou com 55 anos. Em 55 anos eu passei muita coisa mesmo, mas as coisas que mais me marcaram minha vida, e que se eu não tenho Deus na minha vida, e se eu não corro para pedir ajuda especializada, com certeza eu poderia chegar no mesmo resultado. Porque nenhum de nós estamos livres de cometer um desatino desse ou chegar num suicídio. Nenhum de nós estamos livres. Porque nós somos seres humanos, nós não somos anjos. O problema de muito crente é que os crentes não procuram ajuda, e somente quando se fala de ajuda psicológica, psiquiatra, muito crente não procura porque acha, não estou louco. Mas louco não precisa nem de psiquiatra nem de psicólogo, porque o louco ele está tão fora de si que ele não precisa nem de consulta psicológica nem de psiquiatra. O louco só precisa de psiquiatra para dar remédio. Então, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, ele foi deixado pelo próprio Deus, minha gente. O próprio Deus deixou essas ferramentas para nós utilizarmos para o nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar psíquico, nosso bem-estar intelectual. E o que mais marcou minha vida foi a morte do meu primeiro menino, que se ele tivesse vivo, ele estaria completando 30 e poucos anos. E agora, semana que entra, vai completar 2 anos que minha filha foi embora. Dia 5 de março dessa semana, dia 5, ela iria fazer 27 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando em tese. Vocês não estão acompanhando alguém que está falando em tese. Vocês estão acompanhando alguém que viveu dramas difíceis na vida. De perder um filho, de perder 2 filhos e ter que continuar vivendo. Então, se eu não me apego a Deus, e quando eu cheguei na conclusão, eu não vou dar conta, eu só pude fazer 2 coisas que todo crente inteligente faz. A primeira, se apegar com Deus. A segunda, buscar ajuda especializada. Foi o que eu fiz. Já vai fazer 2 anos que eu faço terapia para eu poder lidar com essa situação e continuo pedindo a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, para eu poder continuar minha caminhada sem meus 2 filhos nessa terra. Então vocês não estão ouvindo alguém falar em tese. Agora, se eu não faço essas coisas, se eu não busco a ajuda de Deus, se eu não busco ajuda especializada e continuo num crescente de acumular experiências dolorosas e sofridas, eu vou chegar no mesmo resultado. E o suicídio, existe 2 formas de suicídio. Existe o suicídio passivo, que é aquele que a pessoa vai e tira a própria... Aliás, o suicida ativo, que é aquele que vai e tira a própria vida por algum meio, um tiro na cabeça, se joga debaixo de um trem. Esse é o suicida ativo. E tem o suicida passivo, que é aquele que simplesmente abre mão da própria vida. Ele deixa de se cuidar, ele deixa de se tratar, ele deixa de buscar ajuda. Este também é um suicida, só que ele é um suicida passivo. Mas ele não deixa de ser um suicida. Ele abriu mão da vida, não busca ajuda, não busca tratamento e ele está se matando. Então, isso também é suicídio. Então, se eu não tivesse buscado ajuda e viesse num crescente de dor, de acúmulo de situações difíceis, porque desde que minha filha foi embora, a minha vida não virou um mar de rosa. Desde que minha filha foi embora, meus 2 meninos foram embora,
eu venho sofrendo situações difíceis, uma atrás da outra. Agora, graças a Deus, agora, eu posso dizer agora, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, nesse momento, agora eu posso dizer que eu estou, como é que eu posso dizer? Mais ou menos tranquilo. Mais ou menos tranquilo. Mas para eu passar por tudo isso, eu tive que buscar ajuda em Deus e tive que buscar ajuda médica. Hoje eu faço terapia, hoje eu tomo antidepressivo, eu me cuido, eu faço tudo que eu posso fazer para manter minha sanidade mental, para eu não perder minha razão e para eu não chegar no resultado suicídio, como muitas pessoas fazem, porque ninguém está livre disso, nem você que está assistindo esse vídeo aqui está livre disso. Então, se você vê que você não vai dar conta, a primeira coisa que você tem que fazer, busque a misericórdia de Deus. A segunda coisa que você tem que fazer, busque ajuda profissional, tá certo? Então, eu precisava começar esse vídeo dessa forma. Então, nós não temos dois mediadores, nós só temos um mediador. O que fazer, então, para tornar a caminhada mais fácil? Porque, querido, a caminhada cristã, não é que você vem para o Evangelho, vai ficar tudo bem, vai ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa. Então, quando a caminhada se tornar cansativa, pesada, angustiante, o que você tem que fazer? Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe qual é o problema de muitos crentes? É que eles acham que esse texto aqui se aplica especificamente aos incrédulos. Não, Jesus está falando para mim. Luiz, o jugo pesou, não pesou? Está pesado, não está? Então, venha até mim. Venha até mim que eu vou tornar esse jugo suave e leve. Então, para fugir ou afastar pensamento suicida e a prática suicida, a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar ao Senhor. Vamos ler mais. Olha o que diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo de número 5 e versículo de número 7. Essas são as ações que você precisa tomar se você está vivendo um drama muito difícil, uma situação muito difícil, a dor é aguda e o pensamento suicida ele é constante na sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar em Deus, é buscar alívio em Deus. Olha o que diz Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler o versículo 6 também. 1 Pedro capítulo 6, aliás, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa é a primeira atitude para quem tem pensamento suicida, para quem tem vontade de tirar a própria vida. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar em Deus e não ter vergonha. O problema é que a questão da depressão ficou tão estigmatizada no meio evangélico, porque você falar que você tem depressão, que você está doente, que você está tomando remédio, duas coisas, ou você está com o diabo ou você é louco. Como eu falei, louco já perdeu a razão. O psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo está aí justamente para nos ajudar a não perder a razão e ficarmos loucos. É para isso que a gente procura esses profissionais. E é para isso que a gente procura primeiramente a Deus. Força em Deus, graça em Deus, para suportar o fardo, para que Ele venha, tire aquele jugo pesado e coloque um jugo leve para a glória de Deus. Que mais que nós podemos fazer? Então, buscar em Deus. Mas tem mais. Romanos capítulo 12 e versículo de número 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram
e chorai com os que choram. Essa aqui vai para aqueles que estão em volta de pessoas que estão sofrendo, que a dor é angustiante, dilacerante. Essa aqui é para você. Ter atenção às pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, os seus parentes, os seus filhos. Ter atenção, olhar, prestar atenção, ver se há algum tipo de mudança na rotina, se há algum tipo de alteração de pensamento, de fala, de humor. É isso que Paulo está querendo dizer. Chorai com os que choram, ou seja, fique atento àqueles que estão à sua volta, porque às vezes eles estão dando sinais, pedindo socorro e você não está prestando atenção e você acaba não ouvindo esse pedido de socorro e aí o resultado é o resultado morte. Olha o que mais diz aqui no Evangelho, Mateus capítulo 5. Isso é para aqueles que estão ao redor dessas pessoas que têm pensamento suicida e vontade de tirar a própria vida. Olha o que Jesus diz. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia nada mais é do que você sentir a miséria do outro. Foi o que Jesus fez. Jesus veio a este mundo porque ele teve misericórdia de nós, ou seja, ele sentiu a miséria do outro. Então, se você está perto de alguém, conhece alguém que está carregando um fardo muito pesado, uma dor muito pesada, uma tristeza muito pesada, uma angústia muito pesado, se coloque ao lado dele e tenha misericórdia, sinta a dor dele, porque você não quer viver sentindo dor. Então, se você for misericordioso, você também não vai querer que o outro sinta dor. Então, é aquele olhar mais atento, aquele olhar mais próximo. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Provérbios 17, 17. Olha o que diz Provérbios 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, esses textos que nós estamos lendo é para você ficar atento ao seu redor, no meio da sua parentela, da sua casa, dos irmãos da igreja. Ficar atento ao pedido de socorro, porque quem sofre, irmão, quem carrega dor, quem carrega mágoa, quem carrega tristeza, angústia, ele sempre dá sinal pedindo socorro para alguém. E se você for esse ponto de referência para ele, esse ponto de escuta, porque o problema dos crentes é que eles não sabem escutar, eles gostam de falar, mas escutar não é muito a praia do crente. A praia do crente é falar, mas quem sofre não precisa de alguém que fique falando, martelando na cabeça dele. Quem sofre só precisa de alguém que o escute. Que o escute e que o ajude ele nesse processo de dor e de sofrimento. Então, nós temos que ser essa escuta, este porto seguro, esse alguém que ele pode contar. A questão do depressivo é tão estigmatizada em nosso meio que até as pessoas que estão sofrendo hoje, elas mesmas têm medo de procurar os irmãos da própria igreja, porque sabe, se procurar, a primeira coisa que vai dizer, irmão, isso é coisa do demônio. Não, irmão, isso não é coisa do demônio, isso é coisa da fragilidade humana, porque nós somos frágeis, o ser humano ele é frágil, ele é fraco, e você não pode medir ninguém pela sua régua. Você não pode achar que o outro tem que ser igual a você, porque ninguém é igual a ninguém. E nós somos uma tacinha de cristal, todos nós. Qualquer coisinha, qualquer trinquinho que der, desmonta toda a estrutura humana. Então nós temos que ser esse ponto de apoio. Abrir espaço de escuta, abrir espaço de acolhimento para aqueles que sofrem. Filipenses capítulo 2 e versículo de número 1. Filipenses capítulo 2 e verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões.
é sentir compaixão, é sentir amor, é sentir a dor que o outro está sentindo, é carregar a dor que o outro está carregando e procurar aliviar essa dor. É isso que Paulo está dizendo. Se há essa comunhão, esse afeto entranhável, esse afeto lá dentro da alma, então a gente vai ser esse ponto de referência para ajudar aqueles que sofrem com os pensamentos suicidas, que tanto machuca e que tanto maltrata a alma humana. Para encerrar, Provérbios capítulo 12 e versículo de número 25. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra. Então, querido, para você que está ao lado de alguém que está nessa situação de dor, de angústia, de sofrimento, com pensamento suicida, olhe com atenção, ofereça os seus ouvidos para que ele possa falar. Seja você um ponto de referência, dizendo para ele o seguinte: olha, eu estou aqui. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Porque, infelizmente, a igreja, nesse ponto, ela não tem sido acolhedora, irmão. Eu digo isso por experiência, viu? Esses 2 anos que eu estou sem minha pequena por aqui, a gente ouviu muita coisa, e muita coisa desagradável. Porque assim, irmão, se você não tem nada para dizer, fique com a boca calada. Só de ficar com a boca calada você já está ajudando, do que você, em vez de abrir ela e soltar uma loucura da sua boca. Então, se você não tem nada para falar, fique com a boca calada, mas não fale. Não tente, porque tem gente que é engraçado, tem gente que quer confortar o outro exortando o outro. Como é que você vai, uma pessoa que está sofrendo, carregando um fardo pesado, como é que você vai ajudar essa pessoa exortando ela no sentido de uma exortação, não uma exortação positiva, mas uma exortação negativa? Não, isso aí é diabo, tem que orar, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, irmão, ela só está com um problema que ela precisa resolver. E como é que ela precisa resolver? De 2 formas: procurando a ajuda de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, procurando uma ajuda profissional. Seja você esse ponto de referência. Olha, eu não tenho as ferramentas devidas, ferramentas adequadas para te ajudar, mas eu vou te ajudar a procurar um profissional que possa te ajudar a não carregar, mas aliviar esse fardo que você carrega. Então, fica aqui minha palavra para você, meu amigo. Se você tem esse tipo de situação, se você tem pensamento suicida, se você tem vontade de tirar a própria vida, a primeira ajuda que você deve buscar é em Deus. É em Deus. E a segunda ajuda que você deve buscar é um profissional qualificado para te ajudar a ter ferramentas para lidar com essa situação de dor e sofrimento. E se você tiver alguém, algum amigo, alguém próximo a você, procure essa pessoa para que ela possa te ajudar. E a você que está vendo esse vídeo, que não tem pensamento suicida, que não tem vontade de morrer, que tem alegria de viver, graças a Deus por isso. Então seja você um braço amigo para ajudar aqueles que já não têm nem vontade de viver mais, a fazer ele a se levantar e ter prazer de viver, prazer de sorrir, prazer de servir a Cristo. Então esse é o meu conselho a quem sofre desse tipo de situação, de pensamento suicida e precisa de ajuda. Procure primeiro em Deus e segundo, uma ajuda qualificada. E se você tiver alguém para ser esse ponto de referência para te ajudar, procure. Eu, graças a Deus, em todo esse processo que eu estou vivendo, e graças a Deus eu sempre falo para meus irmãos aqui na igreja que nós não somos lata de lixo. O problema do suicida é que ele vai acumulando coisas, né? Ele vai jogando tudo e fica
acumulando coisas que nem lata de lixo. Quando você tem uma lata de lixo e você vai acumulando lixo, chega uma hora que esse lixo transborda porque não cabe mais, ele começa a cair. Então a figura que eu estou usando aqui, que nós não somos uma lata de lixo, nós não somos uma lata de lixo emocional para ficar acumulando amargura, tristeza, rancor, ira, ódio. Nós não somos lata de lixo, porque se você começar a acumular todo tipo de sentimento, de emoção negativa dentro de você, vai chegar uma hora que ela vai transbordar. E possa ser que ela transborde de uma forma de suicídio. Então, meu conselho é: busque ajuda em Deus, busque ajuda qualificada. E se você tiver alguém que possa te ajudar, busque a ajuda dessa pessoa também, em nome de Jesus. E você que não tem nada disso, não sofre nada disso, fique atento àqueles que estão à sua volta, porque pode ter alguém pedindo socorro e você não está sabendo escutar e nem perceber esse pedido, tá bom? Que Deus abençoe e passe esses vídeos, esses 3 vídeos aí que eu gravei, passe para frente, passe adiante. Porque alguém pode ouvir que esteja passando por isso e possa ser que esses vídeos, essas conversas que eu tive aqui, pode ajudar alguém, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.